o edital de licitação e um termo aditivo. É só isso. A continuação do processo não está aqui. É um outro processo que está solicitado. É porque dentro dos... Nesses casos, eu percebi aqui que o relator, quem trabalha no processo, no caso aí a assessoria do conselheiro Manuel Pires, no caso aqui do conselheiro Leon, trabalhou profundamente nesse processo. A gente fica na dúvida agora, se o relator tiver condições de explicar, tudo bem, mas se não, tem previsão regimental de poder chamar aí o assessor que trabalhou nesse caso específico, prestar mais esclarecimento para a gente sobre essa questão de licenciamento, ou se tem ou não. Se existe ou não esse licenciamento em relação ao processo, após ouvir o conselheiro Alberto Sevilha se pronunciar também. Se for possível, né? Solicitaria que o assessor que trabalhou... Se o relator também achar que é conveniente, né? Não, acho conveniente que pelo menos tira a dúvida, né? Se Tá, persistir a dúvida, a gente, para que não haja cessamento de defesa, a gente pode até prorrogar a discussão para outra sessão, mas eu deixo à vontade para que... Eu acho que não é à vontade, eu acho que são coisas que deveriam já vir da relatoria já resolvidas para que a gente pudesse aqui apenas deliberar. Fica difícil nós chegarmos ao plenário e, sem conhecermos os autos com profundidade, ficarmos debatendo sobre algo que nós não conhecemos, se foi ou não foi. É algo que é difícil. Chega aqui, eu tenho um documento para juntar. Sim, mas conselheiro, mas o problema é que o relator é que tem que nos dizer agora. Sim, não, e saber o plenário se fica satisfeito. Pois não, conselheiro André? É exatamente isso que eu ia dizer, presidente, porque, olha só, o problema pode não ser nada e ao mesmo tempo pode ser tudo, né? Pode ser tudo. Porque o conselheiro Sevilha, ele coloca ali uma coisa que para mim é bastante pertinente, que o processo, quando vem para julgamento aqui, ele deve estar maduro para ser julgado e sem qualquer dúvida sobre isso. Por outro lado, me parece que após a manifestação do advogado da causa, o conselheiro da relatoria se sentiu inseguro a ponto de pedir para tirar de pauta o julgamento. Quer dizer, se ele está fazendo o exame vertical do processo, não se sente segura a ponto de levar adiante essa questão, eu que não me sinto mesmo. Porque nós temos que esclarecer isso com profundidade. E embora eu concorde com o conselheiro Napoleão que a assessoria técnica pode trazer esclarecimentos, infelizmente a assessoria técnica não vai poder participar do debate entre nós com a profundidade que deve ter o relator do caso. Então, diante disso, eu fico preocupado. Eu sugeri, conselheiro, porque tem uma previsão regimental e para tirar essa dúvida com relação a existir cerceamento ou não, porque isso é o que mais pesa, né, nesse momento. Eu vou pedir, conselheiro, até para que a gente possa ser mais esclarecido sobre o assunto, eu vou pedir que tem uma previsão regimental que, a pedido do presidente, pode ser suspenso. Apesar que ainda não estamos nem na fase de discussão, mas há uma discussão preliminar, pode ser suspensa a discussão dos autos para que a gente possa dirimir essa situação e o relator nos trazer um posicionamento mais concreto da relatoria. Então, vamos pedir a suspensão desses autos nessa sessão e aí cabe ao relator trazer, como disse o conselheiro André, o processo maduro para que nós possamos, com isso, deliberar sobre a matéria que está sendo posta nesta sessão. Então, essa a minha solicitação e como presidente. Na verdade, para a próxima ou na hora que ele tem que trazer para nós. Ele tem que trazer para a gente a coisa madura e essa matéria que está sendo colocada, que foi colocada em sessão, foi feito um requerimento, nós precisamos saber com mais detalhes. Uma coisa, Pedro, só por último, para concluir, uma coisa que o conselheiro Sevilha ele falou que é muito relevante. Se nós temos duas matérias que são cindidas por natureza, uma está com seus efeitos ali aos cuidados da justiça, né? E que tem a suspensão em razão disso, e a outra em nada tem a ver, isso tem que estar no voto do conselheiro, a fim de que a gente não incorra aqui sem querer no abuso de autoridade por suspender o direito de defesa de coisas que são absolutamente diferentes. Eu sei, mas independente disso, eu acho que a gente precisa ter mais firmeza. Separar bem as coisas, presidente. Separar. Tá certo. O senhor está certo. Pois não, senhor. Senhor presidente, eu sou procurador da Infosolo, não fui eu que formulei o pedido, foi o advogado da outra empresa. Eu só queria solicitar, na medida do possível, colocar a avaliação de Vossas Excelências, se seria possível a retirada de pauta, ou pelo menos já a indicação de que será na próxima sessão, para que nós que viemos de fora possamos nos organizar e comprar voo e tudo mais.
Então fica Minha a opinião é critério pela retirada. do relator. Agora esse processo tem que ser Senhor sancionado. Tá muito Senhor presidente, apesar da assessoria estar pedindo para retirar de pauta esse processo, eu não vou retirar o processo de pauta, eu vou deixar aqui esse processo ser julgado numa sessão próxima, que até Semana- pedir que a defesa, um tempo razoável para que a defesa veja o processo, pode ser marcado para a segunda sessão plenária, o seguinte, para mim já trazer o processo. Agora, retirar o processo de pauta eu não retiro, porque o tribunal já está, essa matéria já está mais do que cansativa aqui para nós. Ok. Aí, em vez de ser nessa próxima sessão, que seja na outra daqui 15 Não na dias. semana que vem, na Desculpe, outra. senhores, Na mas se o entendimento, se chegar ao entendimento de que falta, que a parte tem que ser chamada, como em resposta a uma citação, né, a sua primeira defesa tem prazo. Eu sei, conselheira, mas aí ele vai trazer para a gente com o posicionamento dele. Sim, mas o que eu quero dizer é no prazo que está o relator falando. Não é para semana que vem, né? em Na duas, outra. que 15 tem dias. prazo para contar a favor da parte, em caso Eu sei. Aí ele traz, se ele entender de que não foi feita a citação, ele vai dizer que não foi feita a citação e aí nós vamos deliberar. Ele vai ter que... É isso que ele está colocando. Se ele disser que não, que realmente há uma falha e que há necessidade de fazer a citação, ele faz a citação. Eu vejo dessa forma, entendeu? Não estou sendo contra o seu raciocínio, eu estou só dizendo que o seu raciocínio, ele pode ser, nesse momento, ele pode ser satisfeito, entendeu? Naquela sessão que ele apresentar. Eu acho assim, presidente, eu concordo com que de retirar de pauta não tem problema Não, não é retirar, conselheiro. Eu vou retirar o processo de pauta. Então, é retirar ou é... Vou retirar o processo de pauta para que Só o que me a chama defesa atenção, apresente o que chama Porque, atenção- excelência, o que eu... Então pronto, está retirado o processo de pauta e acabou. Eu não vou mais nem discutir. Obrigado, senhores advogados. A minha posição... Tá certo, você. Minha posição é porque está pautado. Ele tinha tempo para que entrasse com esse documento, pedisse qualquer coisa. Chega aqui na hora do julgamento, não. Eu tenho documentos para juntar. Isso é muito estranho, não dá para entender isso aí. Conselheiro, para mim... Não, está tudo bem. Pra Só mim é queria tão- deixar bem claro porque É tão eu tomei essa estranho quanto posição. o senhor, porque na realidade eu acho que essas coisas deviam vir resolvidas lá na relatoria, não resolvemos aqui, é muito complicado. Perfeito. Né? É isso, conselheiro, eu concordo com o senhor. Então, o outro processo... Senhor presidente, Pois não, pediria permissão para me retirar, tendo mas em o vista... outro Vossa Excelência... Tem mais um? Vai, Tem mais um. Vossa Excelência agora vai ficar aí. É o 11.960/2017, é um pedido de reexame de contas consolidadas da Prefeitura Municipal de Palmas. Tem também uma solicitação de sustentação oral do Dr. Públio Borges Alves, em nome do senhor Carlos Henrique Franco Amasta. Senhor presidente, peço presentes autos sobre pedido de reexame interposto pelo Ministério Público de Contas por meio de seu procurador-geral Zailon Miranda Lábio Rodrigues, em face do parecer prévio 68/2017, prestação de contas consolidadas, exercício 2014. O processo foi examinado pela Coordenadoria de Recursos, que emitiu o relatório de análise do recurso, que conclui no sentido de negar provimento em razão da impossibilidade de inclusão de atos apreciados em conta de gestão no julgamento das contas do governo, mantendo em coluna o parecer prévio da primeira Câmara. Encaminhado os autos ao Corpo Especial de Auditores, foi emitido parecer número lavrado da lavra, isso aqui lavrado por mim. Eu que fui relator, eu também eu acho que até prejudicado que eu fui parecerista desse processo. Eu acho que aqui está tendo um erro formal. Deixa eu ver quem é que foi o relator. Não, você está reexaminando a decisão. Tá. Relator da decisão A originária. decisão original, que é como no Isso. sentido de conhecer o recurso e no mérito, desculpa, foi um erro. O Procurador-Geral de Contas emitiu o parecer no sentido de que o recurso seja de conhecimento e no mérito ser-lhe dado o provimento para alterar integralmente o parecer prévio. O processo foi incluído na pauta de julgamento e em atendimento ao despacho, o Procurador-Geral também emitiu no sentido de reiterar a manifestação contida. E, por fim, retornar os presentes autos a essa relatoria, a fim de que se profira o relatório e voto nos autos em exame e submeta o presente recurso à apreciação do plenário desta Corte de Contas. Esse é o relatório.
Senhor presidente, Não uma vai questão jogar. de ordem só. Aí nos responsáveis consta aí Tiago Rodrigues de Moraes, que é assessor da relatoria. Portanto, eu não posso atuar nesse processo. É assessor da relatoria e ele Então, foi parte. Questão de foro íntimo, então. Sim, é a suspeição. É aquela suspeição que a gente Tá é bom. forçado a... Tá. Então tá. Suspeição. Conselheiro, Ele atuou no processo. senhor advogado, o senhor tem 10 minutos para mais 5. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a Corte na pessoa do ilustre presidente da Casa, desejando a todos um bom 2020 de prestação jurisdicional no âmbito do Estado do Tocantins, a todos os municípios, a todos os órgãos da administração direta e indireta. Cumprimento o ilustre relator do processo, conselheiro Leão Diniz, que vai nos abrilhantar com seu voto, conselheiro Alberto, com quem tive a honra de conhecer seu trabalho intelectual, profissional, uma pessoa louvável e de graciosa oportunidades de enriquecimento cultural e jurídico, que tive oportunidade no passado. Aos demais membros, demais conselheiros aqui presentes, cumprimentar o Procurador-Geral, Dr. José Roberto Torres Gomes, que vai abrilhantar em muito esta casa, desejando todos os votos de sucesso na sua análise da legalidade, da fiscalização dos atos que são inerentes à atuação do órgão especializado. E também ao ilustre ex-procurador-geral, de tão grande e vasto conhecimento também, Dr. Osiel, que nos abrilhanta com assento neste colegiado. Esse caso é bastante simples. Trata-se da análise das contas de 2014 e, nesta oportunidade, as contas o parecer prévio exarado pela Corte foi no sentido da aprovação, tendo em vista que todos os índices naquela oportunidade, com educação, saúde, Fundeb, todos foram plenamente atendidos e exaltados por todos os órgãos internos, as diretorias de controle externo, a auditoria, o Corpo Especial de Auditores, o próprio Ministério Público de Contas, à época, e demais manifestações. E a unanimidade foi proferido o parecer pela aprovação. Também foi apresentado um superávit orçamentário de R$ 49.351.292. Um balanço financeiro final, um saldo superavitário de R$ 463.435.623. Pois bem, após essa análise, o ex-procurador, Dr. Zailon, ingressa com um pedido de reexame e sustenta que 3 processos de secretarias deveriam modificar o bojo da análise pela aprovação. Um processo da Cultura, Secretaria da Fundação Cultural, inerente a uma contratação, um processo de contratação da Secretaria de Administração e Gestão e um processo da Secretaria de Infraestrutura, referente à limpeza urbana. E sustenta que, por essa análise dos 3 processos, e aqui faço um parênteses, que 2 desses processos sequer têm julgamento final nesta Corte, no âmbito da Secretaria. Então, os ordenadores estão se manifestando no processo, estão discutindo esses atos de ordenadores das secretarias lá no bojo daqueles autos. Desta maneira, entendemos que, pela análise que se é feita, tais itens devem ser, por disposição legal, que a gente vai falar qual é, e até o entendimento desta Corte, devem ser analisados dentro das respectivas contas individualizadas de cada secretaria. Mas vamos lá. Aportou o expediente 9453 de 2017 do ilustre membro do Ministério, que ainda tentou sobrestar o julgamento das contas à época posterior, e isso foi rejeitado naquele momento pela relatoria e a unanimidade por esta Corte. Então a gente entende que houve uma preclusão quanto a esta análise, posto que a própria Corte, naquele momento, nestes autos, falou: não se analisa contas de secretarias, não se analisa contas de ordenadores dentro de contas consolidadas. Inconformado, inclusive aqui trago o despacho do
conselheiro, relator à época, que indeferiu o requerimento com a seguinte fundamentação: na elaboração do parecer prévio, não serão considerados os atos de responsabilidades dos administradores e demais responsáveis de unidades gestoras por bens, valores, vez que essa análise constitui objeto de julgamento específico, com fruto no artigo 199, inciso 2 do regimento interno do TCE. E ainda, em razão dos fatos objeto do expediente tratarem de atos de gestão envolvendo valores que não teriam suficiência para impactar o atendimento dos limites constitucionais e legais com saúde, educação, Fundeb, despesa com pessoal, das metas físicas nos respectivos programas de governo, bem como possuem pouca relevância ao total do orçamento do exercício em referência. Inconformado, o Ministério Público de Contas ingressou com agravo, que também, à unanimidade, foi negado por este colendo tribunal, pelos mesmos fundamentos que o ilustre relator à época fundamentou as suas duas decisões, as suas duas manifestações, quanto à inadmissão de contratos serem inseridos posteriormente, ainda que em grau de recurso, ou mesmo no momento oportuno, que não foi o caso. A par de tudo isso, nós temos a Instrução Normativa número 17, de dezembro de 2003, que nunca foi revogada e que dispõe exatamente sobre o que eu acabei de trazer, o fundamento do ilustre relator, que nas contas sejam constituídas análises apenas pelos balanços orçamentários, financeiro e patrimonial, balancete de verificação do último mês de exercício, demonstração das variações patrimoniais, demais quadros demonstrativos exigidos na forma da Lei Federal 4.320/64. A nossa lei orgânica, Lei 2000, a lei que trata da estrutura organizacional do Tribunal de Contas, no seu artigo 16 diz: o parecer prévio do Tribunal consistirá em apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, patrimonial, financeira e fiscal do exercício, devendo demonstrar se o balanço geral representa adequadamente a posição financeira, bem como as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública. Parágrafo 2º. Vou falar lentamente porque esse parágrafo ele, vamos dizer assim, dentro da hermenêutica jurídica, ele regula claramente a distribuição jurisdicional que esse tribunal tem prestado ao longo de suas histórias em todas as contas, seja do Executivo Municipal, seja do Executivo Estadual. Parágrafo 2º. Na elaboração do parecer prévio, não serão considerados os atos de responsabilidade dos administradores e demais responsáveis de unidades gestoras por dinheiro, bens e valores, os quais constituem objeto de julgamento do Tribunal de Contas, conforme o disposto no capítulo 3. O que ele diz aqui, o legislador? Que isso será analisado nas contas de secretários municipais. Isso será analisado nas contas de secretários municipais, até porque o prefeito sequer apôs a sua assinatura em nenhum desses contratos das respectivas secretarias. Aqui nós não estamos falando de um município pequeno, em que a figura da macrogestão se mistura com as questões pontuais de um contrato específico. Aqui em Palmas, nós sabemos que cada secretaria possui unidade prevista em lei, com criação, CNPJs próprios, alimentação do SICAP específico e assim por diante. No evento 18, já desse recurso, nós temos a manifestação da Coordenadoria de Recurso, em que ela se manifesta pela negativa, está no evento 18, que seja negado provimento ao pedido de reexame, interposto pelo Ministério Público de Contas, em razão da impossibilidade de inclusão de atos apreciados em contas de gestão no julgamento de contas de governo. No evento 19, aí vem só para ilustração, quando o relator, no momento em que sustentava o seu relatório, que se cogitou do impedimento, na verdade não há, porque o próprio relator, quando ele relatou na condição de membro do Corpo Especial de Auditores, ele trouxe o seu parecer também. Verifique-se ainda que os processos mencionados pelo Procurador-Geral não são de sua responsabilidade, bem como existem 2 deles que ainda não foram julgados. Por todo exposto, manifestamos entendimento no sentido que poderá conhecer do recurso, tempestivo, etc., porém, no mérito, negar provimento. Aí, houve um despacho, em que pediu-se a nova distribuição
tendo em vista que se confundia a figura do parecerista com a figura do julgador, daquele que proferiria o voto. E então foi redistribuído e, posteriormente, o processo seguiu o seu curso e foi colhida a manifestação do recorrente e também parecerista, o ilustre membro do Ministério Público, Dr. Zailon. Portanto, não só embasado na lei orgânica desta Corte, não só embasado no regimento interno deste Tribunal de Contas, tomamos o cuidado de fazer uma análise da jurisprudência das contas de governo, seja do Estado, e tomamos o cuidado de analisar se em algum julgamento, esse último que teve em 2018, 2017, até o ano de criação desse Estado, em nenhum momento se analisou contas de secretarias estaduais, e também tomamos o cuidado de analisar os julgamentos, já finalizando, das contas desta capital. Em nenhum momento também houve o descumprimento da lei orgânica do TCE, nem tampouco o descumprimento do regimento interno, e nem tampouco a desconstrução ou a desfiguração da jurisprudência que supera décadas nesse sentido de se não misturar contas de ordenadores de despesa com contas consolidadas. Portanto, embasado nessa jurisprudência, também fomos analisar as contas da Presidência da República. Nem mesmo nas contas da ex-presidente, que foi impeachmentada por outros motivos, lá se misturou a análise de contas de ministérios com contas de governo, e nem dos demais presidentes desta República. Portanto, nós aqui, de hipótese nenhuma, adentraríamos no mérito desses contratos que se pretende trazer agora em grau de recurso de reexame. Desta maneira, vamos finalizando a nossa sustentação para que seja reconhecida a preclusão, a impossibilidade jurídica de se, falta até condições da própria ação, é carecedora o recurso de admissão, tendo em vista que se pretende fato contrariamente previsto em lei. Com todo respeito, pedimos que seja sequer admitido o recurso e, se porventura ultrapassado essa admissão, no mérito seja totalmente negado, como já se manifestou o ilustre relator, depois substituído a alteração da manifestação de auditoria, como também o tribunal em 3 oportunidades, quando negou o agravo do instrumento, quando negou o sobrestamento do processo. E para que não seja admitido e mantido o julgamento incólume. Assim finalizamos a nossa sustentação. Obrigado. Com a palavra o nobre relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu informo novamente aos pares que o voto já está disponibilizado. Extrai-se do item 9.17 do voto do relator, e sem conta destacado no parecer prévio número 68/2017, primeira Câmara, que as mencionadas contas receberam parecer prévio pela aprovação, considerando que os apontamentos remanescentes podem ser convertidos em ressalvas e recomendações, haja vista que os reflexos nessas contas não possuem suficiência para reprová-las frente aos pontos positivos, tais como: houve superávit orçamentário consolidado, superávit financeiro consolidado, o gasto com o pessoal do Executivo e Legislativo em relação à receita corrente líquida foi dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo 47,96% e 2,22%, respectivamente. O município aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino o equivalente a 27%. O município aplicou 89% na valorização e remuneração do magistério, da educação básica pública, artigo 60, inciso 12 dos atos das disposições transitórias, e da Lei 11.497/2017. O município aplicou nas ações e nos serviços públicos de saúde o equivalente a 16%. E neste pedido de reexame, o Ministério Público requer a emissão de novo parecer prévio pela rejeição das contas consolidadas do município de Palmas, exercício 2014, apresentando, para tanto, as seguintes alegações: existência de questões prejudiciais e outras coisas. Mas eu vou adiante, e eu conheço do recurso, mas nego o provimento, tendo em vista que a matéria que podia ser discutida já foi até